Graça e paz. Igreja viva, ativa, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 19. Vamos refletir sobre o encontro histórico. Todos nós tivemos um encontro histórico na nossa vida. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Como eu disse, queridos, todos nós tivemos um encontro histórico, né? Todos nós. Quem é casado aí, dê um sinalzinho com a sua mão. Você teve um encontro histórico, né, com seu cônjuge. Viu, se deslumbrou e deu nisso aí, né? Casou. Um dia eu fui fazer um intercâmbio de jovens lá em Quirinópolis, Goiás. Eu tive um encontro histórico lá, né? E com isso estou casado, bem casado até hoje. Todos nós tivemos um encontro histórico, possivelmente. Mas o mais histórico mesmo foi aquele dia em que você se encontrou e que a gente se encontrou com Jesus e a nossa história mudou redondamente, completamente, definitivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não teve a sua história mudada definitivamente é porque o encontro foi fake, não foi verdadeiro. Foi alguma coisa parecida, mas não foi um encontro com Jesus verdadeiro, um encontro transformador. E é exatamente, queridos, com base nisso que nós vamos refletir sobre Zaqueu. Zaqueu foi esse homem que teve também um encontro histórico com Jesus. Nós vamos refletir, queridos, em 4 aspectos esse encontro. Primeiro, pensando na perspectiva da atitude, da ação, da conduta de Zaqueu, ele se deparou com uma oportunidade que talvez tivesse sido a única que ele teria na sua vida de se encontrar com Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por lá. E como Jesus, ele sempre está cercado por multidões.
cercado por multidão e às vezes cercado por multidões, mais de uma multidão. Multidões diferentes, mas ele sempre está à luz do Evangelho cercado por multidões. E então, Zaqueu queria abraçar essa oportunidade de qualquer forma. Ele aspirou ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E eu entendo, queridos, que esse desejo dele de aproveitar essa oportunidade da passagem de Jesus por ali e vê-lo, não era simplesmente ver a fisionomia de Jesus. Não era apenas ver como ele era, o tamanho do cabelo dele, as roupas, os olhos, coisas dessa natureza, o biotipo físico, a conduta dele naquela circunstância. Mas eu acho que ele queria ver Jesus de uma forma mais efetiva, mais profunda. É o que dá para deduzir. Ele queria. E ele queria tanto ver Jesus, que ele superou os obstáculos que se interpunham a ele, naquele momento, naquela circunstância. E eram basicamente dois obstáculos. Um era a multidão e outro era a sua altura. Um verdadeiro pigmeu em relação aos demais que o circundavam naquele momento. Ele superou. E então ele teve uma ideia. Então você, mergulhando na cena, você imagina ele lá no meio da multidão, querendo ver Jesus e não conseguindo, porque nessas horas, em sendo Jesus, não há ninguém educado, porque todo mundo aperta e oprime Jesus, e ninguém vai dizer: olha, passa, você está querendo se encontrar com ele, tocar nele, vê-lo, passa, fica à vontade. Não tem isso. É cada um disputando a mesma bênção, que é estar próximo de Jesus, e às vezes uma bênção específica, de uma cura, de algo dessa natureza. Então, quando ele percebeu que por essas vias normais ele não conseguiria vê-lo, repito, por causa da multidão e por causa da sua estatura, então ele teve uma ideia. Ele saiu na frente, apressadamente, possivelmente dando umas carreirinhas, sabia que Jesus iria passar por ali, perto daquela figueira. Então ele fez o quê? Subiu na figueira. Ele se esforçou. Ele se esforçou. Porque quando a gente quer ver Jesus, queridos, quer ter um encontro com Jesus, quer ter um envolvimento com Jesus, com a obra de Jesus, com as coisas que dizem respeito a Jesus, a gente precisa superar obstáculos. A gente precisa, porque os obstáculos se interpõem, eles aparecem, eles surgem. Às vezes é uma pequena enfermidade, às vezes é um transporte, às vezes é uma visita que chega, às vezes são mil coisas. Mas a gente precisa superar os obstáculos para fazer aquilo que nós queremos. Ele desejava ver Jesus, então criou a situação para que aquilo pudesse acontecer. Hoje, alguém, não me lembro, me veio à mente agora, nem estava propondo falar isso, mas me veio à mente agora, alguém me mandou um vídeo que eu achei muito interessante. Um senhor de paletó e gravata, com a idade já relativa, e ele então fez uma adaptação de um carrinho
tipo uma carrocinha mais menor e mais apropriada para levar a sua esposa. Sua esposa subiu também numa idade relativa, subiu no carrinho, sentou confortavelmente lá, ele subiu na bicicleta, pedalou e saiu. Ele criou uma alternativa para que pudesse ir ele e a sua querida esposa para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus, certamente um culto, alguma obra, sim, mas ele não teve aquilo como obstáculo para não ir. Poderia dizer, não, mas a minha idade está avançada já, e minha esposa não consegue ir assim, a pé, é relativamente longe e tal. Dá mil desculpas. E seriam desculpas justificáveis, mas ele criou essa situação. Então, queridos, Zaqueu fez isso, superou o obstáculo para ir ver Jesus. Sabe outra pessoa que fez isso também na Bíblia? A mulher do fluxo de sangue. Mesma situação, a multidão, ela com 12 anos menstruada, por assim dizer, para os irmãos entenderem claramente, 12 anos, perdendo sangue ali. Quantos obstáculos não tinham ali, queridos? Quantos? O obstáculo da multidão, o obstáculo da sua limitação física, porque não eram 12 horas, não eram 3 dias que vocês mulheres sofrem, aliás, que os homens sofrem nesse período. Não era também qualquer outra coisa, mas eram 12 anos perdendo sangue. Certamente estava da cor dessa parede branca. Outro obstáculo. Uma mulher naquela época, no seu ciclo, era considerada imunda. Ciclo normal. E ela com 12 anos. Mas, meus queridos, ela não olhou para nada disso. Era a oportunidade que ela tinha, segundo o entendimento dela, para tocar em Jesus. E ela entendia que se conseguisse tocar pelo menos nas vestes, ela seria curada. Então, nesse entendimento de fé, ela faz o quê? Ela rasga a multidão, vai e toca em Jesus e conquista a sua bênção. Ela criou a situação, ela superou os obstáculos, ela foi e venceu. Sabe outra pessoa? O cego de Jericó. Também na sua, talvez, única oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele percebe, então, um movimento, barulho, tumulto lá, entendeu logo que era Jesus, gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegam as pessoas e cala, não incomodes o mestre. Aí que ele gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Atraiu a atenção de Jesus, Jesus parou para ele e também conquistou a sua bênção. Quando a gente quer ver Jesus, queridos, a gente supera os obstáculos, a gente sai da zona de conforto para poder estar com Ele. Às vezes é dentro da própria casa, são tantos obstáculos, é comida para fazer, é trabalho, é isso, aquilo, outro, é 1000 coisas, arrumar a casa, lavar isso, lavar aquilo, passar e tal, é tanta coisa, que não tem tempo para orar, para ler a palavra, para meditar, para refletir, para ter esse encontro, para ver Jesus. Se a gente não superar, queridos, a gente não vai conseguir, porque os obstáculos nunca deixam de existir, às vezes mais, às vezes menos. Então, se a gente não se decidir mesmo, se deliberar,
sair da zona de conforto, superar os obstáculos, priorizar o encontro com Jesus, a gente não vai vê-lo no sentido pesado da palavra. Mas, meus queridos, o segundo entendimento que nós temos desse texto é que Jesus, dentro da conjuntura aí do encontro com Zaqueu, ele superou algo que era muito forte na época, que era a religiosidade, a tradição religiosa. Porque quando Jesus chegou, olhou para cima, viu Zaqueu e disse para ele descer depressa, que convinha pousar na sua casa, ele foi censurado, porque Jesus estaria pousando na casa de um pecador. Certamente Zaqueu era muito conhecido, e era conhecido como um pecador, Zaqueu, desce depressa. Só, queridos, que Jesus chamou Zaqueu, desce depressa. Zaqueu era o nome dele, desce depressa. Jesus não o chamou por aquilo que ele era conhecido, como um pecador, como um explorador de pessoas, como um avarento, um rico ilicitamente. Jesus não o chamou assim. Como as próprias pessoas murmuravam entre si e censuravam Jesus por estar pousando na casa de um pecador. Não era na casa de Zaqueu, mas de um pecador. Jesus não disse, desce depressa, pecador, publicano, explorador, que eu vou morar na tua casa. Ele disse, Zaqueu, desce depressa. Porque sabe o que significa Zaqueu, queridos? Justo, puro. Mas ele era conhecido como um pecador. Sabe, um outro momento em que Jesus enfrentou uma circunstância similar, parecida, e Jesus superou tudo isso por amor a uma vida, quando ele estava na sinagoga pregando num sábado. E quando ele está aqui pregando, ele avista uma mulher encurvada, 18 anos. 18 anos. E ele então cura aquela mulher e é censurado, porque curou no sábado. Jesus entendia que uma vida valia mais do que uma tradição religiosa. Jesus não veio para cumprir religiosidade do coração de ninguém, ele veio para salvar a humanidade. Então, por isso, ele atropelava essas certas tradições humanas, essas religiosidades mortas, a favor de vidas. Zaqueu também não teve nenhum problema quanto a isso. Ele poderia ter dito, mas eu sou um pecador. Não, ele desceu depressa e foi para a sua casa para receber Jesus, mesmo tendo a consciência do que ele era. E também da cultura, da religiosidade da época. Ele foi para receber Jesus. Agora, queridos, uma coisa muito interessante e profunda. Zaqueu, ele queria, conforme eu já disse, ver Jesus. Ele queria tanto ver Jesus, que ele fez tudo o que já dissemos, superou os obstáculos.
Mas tem um detalhe aqui muito mais importante do que isso. Um detalhe extraordinário. É que Zaqueu queria ver Jesus, como de fato viu. Só que não parou por aí. O mais importante nesse episódio não é que Zaqueu viu Jesus, não é o fato de Zaqueu ter visto Jesus, mas o fato de Zaqueu ter sido visto por Jesus. Essa é a grande diferença. Porque Jesus não nos vê como nós nos vemos uns aos outros. Não é. Eu estou vendo vocês aqui. Eu estou percebendo a ausência de irmãos aqui. Inclusive sei até os motivos. Por causa de quê? Por causa da fisionomia. Mas Jesus nos vê de forma diferente. O ver de Jesus é ativo, um ver ativo, um ver prático, um ver que o move a fazer alguma coisa, um ver dinâmico. Assim como o amor na Bíblia tem pernas, é dinâmico, o ver de Jesus também é dinâmico, tem pernas, age. Quando Deus disse que amou o mundo, Ele não estava mandando mensagens pelo WhatsApp de coraçãozinho dizendo eu te amo. Ele deu o seu filho para morrer por nós. Porque o amor de Deus tem pernas, anda, se movimenta, age. É um amor ativo, é um amor mais do que ativo, proativo. Quando Deus se lembrou de Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, Ele deu um filho, Isaque, o filho da promessa. Então as coisas de Deus, elas são práticas. Então quando Jesus viu Zaqueu, olhou para cima e viu Zaqueu, ele agiu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele agiu, ele sabia o que fazer. E acontece que lá dentro da sua casa, nesse encontro histórico com Jesus, a sua vida foi radicalmente e definitivamente transformada, mudada. Zaqueu foi salvo pela presença de Jesus. O encontro foi transformador, o encontro foi histórico. Jesus viu Zaqueu. Um dia na história, Jesus viu você querendo se matar. Jesus viu você querendo morrer fora do tempo. Um dia Jesus viu você desesperado. Um dia Jesus viu você em aflição. Um dia Jesus viu você tomado pela insônia, lá pelas 3, 4 horas da madrugada, alta noite. Um dia Jesus viu você
no caminho da perdição eterna. Um dia Jesus viu você. E porque Jesus viu você um dia, você está aqui hoje. Um dia Jesus me viu. E Ele me chamou, Ele me vocacionou, e Ele me fez o que eu sou hoje. Quando Jesus viu aquela mulher em meio à igreja lá, à sinagoga, onde estava pregando, quando Jesus a viu encurvada, 18 anos, diz a Bíblia que Ele chamou, e Ele tocou, e Ele a curou de um espírito de enfermidade de 18 anos. Quando Jesus nos vê, Ele nos chama e Ele faz a obra que é preciso fazer em nós. Se é salvação, é salvação. Se é cura, é cura. Se é cura física, é cura física. Se é emocional, é emocional. Se é resolver um problema, é resolver um problema. Mas quando Ele nos vê, Ele nos chama e Ele age. E por último, queridos, Zaqueu revelou uma coisa extraordinária. Zaqueu revelou a sua genuína conversão. Não há registro de que Jesus tenha dito: olha, você precisa entregar a sua vida para mim, você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha, você fez isso, você precisa se arrepender de tudo isso, consertar a sua vida e se render a mim. Não há registro de que Jesus tenha falado nada disso para Zaqueu, mas lá o impacto da presença de Jesus já foi o suficiente para que ele dissesse: eu vou vender metade dos meus bens e repartir com os pobres. E aqueles que eu defraudei, enganei, trapaceei, explorei, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus queridos, uma das grandes provas de que nós nos convertemos a Jesus é quando o nosso bolso se converte. Porque o nosso bolso, queridos, é a representação dos valores da terra. Quando nós tiramos a nossa visão dos valores da terra, colocamos nos valores eternos do céu, é uma evidência de que verdadeiramente nós nos voltamos para Jesus. E agora as coisas da terra são para apenas nos suprir enquanto estivermos com os nossos pés sobre essa terra. Só isso. Mas o nosso coração, a nossa busca e a nossa visão não é mais a terra, mas é o céu. Por isso Paulo diz em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se já se converteram de verdade, se já verdadeiramente se rendeu a Jesus, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, e não nas que são aqui da terra. Então, quando Zaqueu abriu o bolso, é como se ele estivesse dizendo: eu me converti verdadeiramente. Agora eu me deparei com a verdadeira salvação, a genuinidade da salvação em Cristo. Eu não preciso de tudo que eu tenho, metade vou distribuir para os pobres. E aqueles que eu trapacei, vou restituir 4 vezes mais, com a outra metade
que me sobrou. Meus queridos, e para finalizar, conforme eu já disse, Zaqueu significa justo, puro. Zaqueu era justo e puro apenas no nome, mas na prática ele era um injusto, um impuro, um defraudador, um enganador, um explorador, um enriquecedor por vias não convencionais. Era isso que ele era. Não basta, queridos, não basta dizermos que somos crentes, que somos cristãos, que somos evangélicos e termos o nome de cristãos, de justos, de evangélicos, de servos de Deus. Não basta. Não basta sermos tudo isso no nome. Deus não vai levar nominais para o céu, mas aqueles que na prática são justos, são puros, são servos, são cristãos, são discípulos, são seguidores, são genuinamente evangélicos. Não basta publicar e dizer: sou cristão, sou evangélico, amo a Jesus, oro, mas não tolero o meu irmão, não abro mão da minha zona de conforto, das minhas riquezas terrenas, não vou fazer nada, não amo os meus irmãos. Como é que pode? Eu perguntaria: como é que alguém pode defender a ideia de que eu posso ser cristão na plenitude, evangélico na plenitude, mas eu desço a lenha nos meus irmãos que estão no templo adorando a Deus? São todos falsos, é tudo falsidade. Eu não quero saber se o meu irmão está bem, se está precisando de mim, se precisa de uma cesta, se precisa de um alimento, se precisa de um abraço. Não, eu estou aqui na minha casa, na minha zona de conforto, e vou servir ao Senhor assim, mas servir ao meu irmão, não tolero isso, e desço a lenha. Como pode? Não basta ser Zaqueu, precisa ser justo na prática. Não basta ter o nome de Zaqueu, é preciso ser puro na prática, senão vai continuar no caminho, na direção do inferno, da perdição externa, assim como Zaqueu estava andando. Agora sim, com esse encontro transformador com Jesus, Zaqueu virou verdadeiramente Zaqueu, o justo, o puro, o servo, o salvo. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. O que Zaqueu falou ao seu coração? O que Zaqueu falou ao seu coração? O que a mensagem de Zaqueu falou ao seu coração? E quando eu digo, queridos, o que Zaqueu e sua mensagem, a sua vida, o seu testemunho falou ao seu coração, é porque essa pergunta eu já fiz. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para transmitir uma palavra vivida, vivenciada. Ontem eu fiquei emocionado, deslumbrado diante de Deus por ver duas jovens nossas, uma de Palmital, outra daqui,
pregando a palavra de Deus, e o que me chamou a atenção não foi a pregação do conhecimento. Tinha conhecimento, sim, mas a pregação da vida. Ou seja, esse texto aqui, eu vivi ele, eu vivenciei ele, eu estou vivenciando ele funcionou na minha vida, e eu estou pregando isso aqui, exatamente por isso, porque ele funcionou na minha vida, e eu estou dividindo com os meus irmãos, com os meus jovens, que estava lotado de jovens, ontem lá em Planaltina, uma bênção. Então me impactou isso, porque era vida. Não basta ser Zaqueu, é preciso ser justo. Não basta ser Zaqueu, é preciso ser puro. Zaqueu era Zaqueu só no nome, mas era injusto, impuro, explorador, saqueador, na medida do possível. Mas Zaqueu, com o encontro de Jesus, com Jesus, ele não era apenas Zaqueu no nome, mas se transformou em Zaqueu na sua vida prática. Eu trapacei, eu enganei, eu defraudei, mas agora eu vou restituir 4 vezes mais. E outra coisa, eu estou muito rico, metade dos meus bens eu vou dividir com os pobres. Agora sim, quero ser Zaqueu de verdade, quero ser justo de verdade. Não basta ser crente nominal, é preciso ser crente de verdade. Não basta ser crente só no nome, evangélico só no nome, cristão só no nome. É preciso vivenciar isso no nosso dia a dia. Eu quero chamar os intercessores aqui à frente, e vocês eu não quero chamar não, mas eu quero chamar os intercessores aqui à frente, que estão pagando preço de oração, consagração, jejum, por você, por eles mesmos, pela obra de Deus, pelos irmãos. Nós vamos estar orando agora, e se você tem uma causa, que é você mesmo, ou que é uma outra causa paralela, que é colocar diante do Senhor, nós vamos estar intercedendo por vocês agora. Vamos levantar as nossas mãos, intercessores, e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos que aqui estão nesse momento, e que estão, Senhor, recebendo essa oração, seja na área que eles entenderam precisar de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Oh, amado Deus, nós dizemos agora: veja esse irmão, veja essa irmã, veja essa jovem, esse jovem, veja essa criança, veja esse pai, veja essa mãe agora. Veja, enxergue com um olhar especial e se mova, oh amado Jesus, se mova a favor dessa vida, no nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos vê de uma forma totalmente diferente da forma como nós nos vemos, e até da forma como nós vemos o Senhor. O Senhor nos vê de uma forma muito, mas muito especial. Nos veja nessa noite, Senhor. Me veja, Deus. Veja cada pastor dessa igreja, cada auxiliar, cada obreiro, cada missionário do ministério, cada obreiro na tua obra na face da terra. Nos veja nas nossas necessidades, nos veja com um olhar de cura, de restauração. Nos veja sim, Senhor, nos veja sim, meu Deus.
Em nome de Jesus Cristo, nos veja assim, nos cure, nos restaure, para a glória do nome santo do Senhor.